Sejam bem-vindos! Hoje iremos mergulhar no universo das invenções brasileiras que deixaram sua marca no mundo. O Brasil, muitas vezes subestimado em sua contribuição para a inovação global, é o lar de mentes brilhantes que deram vida a criações incríveis. Neste vídeo, vamos explorar algumas das invenções brasileiras mais surpreendentes que não apenas transformaram os setores inteiros, mas também impressionaram e influenciaram o cenário mundial. Vem comigo! Quem criou a urna eletrônica foi Carlos Prudêncio. Carlos Prudêncio era o juiz e desembargador do estado de Santa Catarina e seu sistema de votação eletrônico foi usado pela primeira vez na cidade de Brusque em 1989. A sua máquina de votar consistia de um computador que fazia a leitura da cédula antes de ser depositada em uma urna convencional. Porém, em 1996, o voto fica completamente digital, sendo feito diretamente na máquina. Quem desenvolveu a urna eletrônica foi uma empresa brasileira chamada Omnitec. Apesar de controvérsias, o sistema é auditado, testado contra hacks e passa por avaliações do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A urna eletrônica é um exemplo notável da inovação brasileira que impactou positivamente a democracia e modernizou o sistema eleitoral, sendo reconhecida como uma das invenções mais incríveis feitas no Brasil. A abreografia, um exame crucial para o diagnóstico de tuberculose, foi inventada pelo médico brasileiro Manuel Dias de Abreu. Desenvolvido no Brasil, o método foi implementado em 1936. Manuel recebeu 3 indicações ao Prêmio Nobel, em 1946, 1951 e 1953, devido à importância de sua invenção. A abreografia revolucionou o campo médico ao oferecer uma alternativa eficiente e de baixo custo para o diagnóstico em larga escala de tuberculose. A técnica utilizava uma abordagem inovadora ao fotografar como um filme comum, tornando o processo acessível. Isso possibilitou exames em massa, contribuindo para o diagnóstico precoce e a redução significativa das taxas de mortalidades associadas à tuberculose. O reconhecimento internacional de Manuel Dias de Abreu destaca a importância duradoura de sua invenção na área da saúde. O Stereo Belt, primeiro reprodutor de áudio portátil e estéreo de cassetes, foi inventado em 1972 pelo teuto brasileiro Andreas Pavel. Andreas Pavel, um executivo de televisão, idealizou o Stereo Belt para adicionar uma trilha sonora ao cotidiano das pessoas, permitindo que elas ouvissem música de alta fidelidade por meio de fones de ouvido. O teste inicial ocorreu em 1972 em Santa Moritz, na Suíça, onde Pavel experimentou uma sensação de flutuação ao ouvir música em seu dispositivo e percebendo seu potencial. Após enfrentar a resistência de fabricantes de eletrônicos, Pavel registrou uma patente para o Stereo Belt em 1977 na Itália. Enfrentou desafios legais, mas em 2004, após batalhas com a Sony, assinou um contrato confidencial, recebendo royalties e um valor significativo. O Stereo Belt é o antepassado dos reprodutores de áudio pessoais modernos, como o Walkman, Zune e iPod. Pavel contribuiu para a evolução da tecnologia de áudio portátil. O 14 bis, criação de Santos Dumont, surgiu em meados de 1906. Inicialmente era composto por um aeroplano unido ao balão 14, resultando no nome 14 bis. O aerostato inicialmente acoplado gerava muito arrasto, dificultando a velocidade. Após vários testes, em 23 de agosto de 1906, o 14 bis voou sem estar conectado ao balão, marcando um avanço significativo na aviação. Modificações subsequentes, como a instalação do motor náutico Antonier, levaram a saltos bem-sucedidos, estabelecendo recorde de distância. Em 12 de novembro de 1906, o OZ Deploy 3, versão modificada do 14 bis, percorreu 220 metros em 21,5 segundos, estabelecendo um recorde de distância da época. O feito foi registrado pelo Aeroclube da França, evidenciando a importância do avião na história da aviação. Em 4 de abril de 1907, o 14 bis realizou seu último voo. Após tentativas de estabilização frustradas, Santos Dumont preferiu canibalizar o avião para outros projetos. Apesar disso, o 14 bis marcou o início da aviação controlada. Este avião simboliza o pioneirismo de Santos Dumont. Seu voo histórico de 1906 representa um marco na evolução da aviação, impactando significativamente o desenvolvimento futuro das aeronaves.
Nos salões modestos do subúrbio do Rio de Janeiro, em 1998, cabeleireiros visionários desencadearam uma transformação radical na indústria de cuidados com os cabelos ao criar a escova progressiva. A história da escova progressiva remonta a uma cabeleireira que, ao observar um tratador aplicando formol nos cavalos para fortalecer os pelos em um aras, teve uma ideia inusitada. Intrigada com o resultado nos animais, decidiu testar o formol em cabelos humanos. Após experimentações, ela aperfeiçoou a fórmula, criando um produto compatível com diversos tipos de química, desde colorações metálicas até relaxamentos. O sucesso foi imediato e o produto se espalhou rapidamente pelos salões cariocas, oferecendo uma alternativa revolucionária aos métodos convencionais de alisamento. A técnica não demorou a cruzar fronteiras, ganhando popularidade global. Cabeleireiros ao redor do mundo adotaram a escova progressiva, transformando-a em um fenômeno da indústria brasileira. A criação da progressiva nos salões modestos do subúrbio do Rio de Janeiro não apenas revolucionou a forma como as pessoas cuidam de seus cabelos, mas também evidenciou a capacidade transformadora da criatividade e da inovação do povo brasileiro. Bartolomeu de Gusmão, um padre, visionário, inventor e cientista brasileiro, marcou a história com sua notável criação, a passarola, um balão a ar quente, no início do século XVIII. Nascido em Santos, Brasil, em 1685, Gusmão foi um dos pioneiros na exploração da aerostática, desafiando as convenções de sua época. A passarola foi concebida como um balão de ar quente, inspirado nas observações de Gusmão sobre o comportamento dos gases e sua dedicação ao estudo dos princípios da aerostática. O inventor acreditava que seu invento poderia proporcionar a capacidade de voar, desafiando as leis da gravidade. Em 1709, Bartolomeu de Gusmão realizou uma demonstração pública de sua invenção em Lisboa, Portugal. O evento, que ficou conhecido como a Experiência da Passarola, consistiu na elevação do balão a uma altura considerável, capturando a atenção e a imaginação do público. A contribuição de Bartolomeu de Gusmão para a história da aviação é inegável, pois sua visão pioneira abriu caminho para o desenvolvimento posterior da aeronáutica. Apesar de não ter vivido para ver as realizações da aviação que viriam nos séculos seguintes, Gusmão deixou um legado como um dos pioneiros a sonhar e experimentar com a ideia de voar. Nos anos 1980, o eletrotécnico brasileiro Nélio José Nicolai deixou sua marca na história das telecomunicações ao criar o BINA, identificador de chamadas, um dispositivo inovador que revolucionou a comunicação telefônica. O BINA, desenvolvido por Nicolai, permitia que os usuários identificassem as origens das chamadas recebidas, exibindo o número de telefone do chamador, antes mesmo de atender a ligação. Essa inovação trouxe uma significativa melhoria na experiência de uso de telefones fixos, oferecendo aos usuários maior controle e conveniência. O BINA de Nélio José Nicolai é considerado um marco na história da telefonia, evidenciando a capacidade inovadora de profissionais brasileiros na área da tecnologia e comunicação. E assim concluímos nossa jornada pelas invenções incríveis que nasceram nas mentes brilhantes do Brasil. De urnas eletrônicas a voos pioneiros, cada inovação destacada não apenas transformou a realidade local, mas reverberou globalmente, colocando o Brasil no mapa da genialidade. Esperamos que essa viagem tenha revelado um lado muitas vezes esquecido das contribuições brasileiras para o mundo. Se você ficou fascinado com essas histórias, não deixe de conferir nosso vídeo, onde exploramos anúncios antigos que marcaram época. São pérolas da nostalgia que certamente vão despertar sorrisos e memórias. Então inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e junte-se a nós nessa viagem pelo tempo.